Quando este momento finalmente chegar, quando a Starship estiver pronta para carregar seres humanos ao planeta vermelho e levá-los para lá, não apenas a uma expedição de curto prazo, mas para se estabelecer, eu acho que seguramente posso dizer, e com toda certeza, que a história humana nunca mais será a mesma. E dado no momento desta gravação, onde apesar da Starship ainda ter que provar que consegue entrar em órbita e retornar com segurança, uma missão para Marte parece estar cada vez mais perto. Talvez estejamos a menos de uma década disto realmente acontecer. É da nossa natureza, está em nosso sangue, nas células, esse instinto de construir, esse impulso para ir além do que conhecemos, está em nosso DNA. Nós cruzamos oceanos, conquistamos os céus, e quando não havia mais fronteiras na Terra, nós olhamos para o espaço. Muitos duvidaram de tudo isso, mas como disse Napoleon Hill, tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. O espaço atraiu uma nova e inspirada geração de inovadores e exploradores, que buscam levar a humanidade ainda mais longe, e agora Marte se tornou uma realidade para nós. E para aqueles que acreditam e estão presentes para ver os primeiros dias, vai ser eletrizante. Se eu pudesse falar com as primeiras pessoas a pisarem na superfície de Marte, eu pediria para eles lembrarem que tudo o que estão prestes a ver será por toda a nossa espécie. Eles irão passar por uma experiência que os nossos ancestrais, assim como muitas coisas no passado, teriam considerado inconcebível e impossível. Algo utópico. Chegamos a um ponto crucial. Um ponto que ficará gravado na história da humanidade. Daqui a milhares de anos, independentemente do que vamos nos tornar, vamos olhar para trás. Para este exato momento, onde no auge da nossa tecnologia, saímos da Terra. E lembrar que este foi o momento em que nos tornamos uma espécie multiplanetária. E muitos dos nossos descendentes, milênios no futuro, podem até rir de nós, mas rir com respeito e admiração. E se perguntarem como nossos ancestrais foram capazes de fazer algo tão impossível com aquela tecnologia arcaica e rudimentar. Bem-vindos ao Expansão Astronauta. Olá, bem-vindos ao Expansão Astronauta, e este é mais um episódio sobre colonização de Marte. Eu sou o Jeff e Marte é um tema recorrente aqui no canal. E todos esses vídeos sobre o planeta vermelho se propõem a discutir por diferentes ângulos como vamos construir uma colônia em Marte. Como construir uma grande colônia autossuficiente de 1 milhão de pessoas por lá? Isso realmente é possível com a tecnologia atual? E este episódio em particular é focado em apresentar os desafios colossais em colonizar Marte. Que apesar de ser inóspito à vida, ainda assim é o corpo celeste mais hospitaleiro depois da Terra. Então agora vamos supor que não colonos, mas astronautas pisem pela primeira vez em Marte. A ideia é apresentar uma dificuldade real e uma possível solução já bem discutida entre pesquisadores e cientistas. Aos incrédulos, eu costumo dizer: colonizar Marte, impossível até que não seja. Vamos ao vídeo. Marte é o segundo menor planeta no Sistema Solar e tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra.
e em razão da sua cor avermelhada, devido ao óxido de ferro predominante em sua superfície, foi batizado em homenagem ao deus romano da guerra, o mais violento dos deuses. O equivalente grego seria o deus Ares. Marte é considerado ser um planeta desolado, frio e inóspito, cuja colonização certamente será um dos maiores desafios do nosso século. Mas o quão difícil será colonizar este planeta? A exploração e a colonização de Marte tem sido uma fantasia da ficção científica por muitos anos. No entanto, muito se tem feito para tornar esse sonho uma realidade, e independentemente da SpaceX, a própria NASA planeja enviar humanos para Marte até o final de 2030. Um dos maiores desafios é transportar astronautas e carga útil através dos 64 milhões de quilômetros de espaço que existe entre Marte e a Terra, algo que a SpaceX quer resolver com a Starship. No entanto, uma vez chegando lá, humanos terão que enfrentar muitos outros desafios durante o curso de sua missão. Eles deverão encontrar soluções para problemas ameaçadores à vida, como a falta de água, atmosfera super rarefeita, altos níveis de radiação, solo tóxico, baixas temperaturas e baixa gravidade. Vamos ver agora cada um desses fatores em detalhes. Desafio número 1. Água. Marte não contém água, ou pelo menos não contém água em forma adequada para o consumo humano. Como resolver isso? Em 2018, um estudo publicado na revista Science revelou ter encontrado um lago subterrâneo em Marte, com cerca de 20 km de largura, e está localizado a cerca de 1,5 km abaixo do polo sul do planeta. Além disso, cientistas encontraram 8 regiões em Marte onde a erosão do solo revelou enormes áreas de depósito de gelo abaixo da superfície marciana. Em 2019, a União Geofísica Americana informou ter localizado camadas de gelo enterradas abaixo do polo norte de Marte. Todas essas informações demonstram que o planeta vermelho contém água abaixo de sua superfície. No entanto, a tecnologia necessária para extrair essa água subterrânea ainda não está disponível. Contudo, a NASA exibiu um protótipo de um mini satélite robótico chamado The World Is Not Enough, ou VINE. Para resumir, é um protótipo do tamanho de um forno de micro-ondas, projetado especificamente para minerar solo em asteroides, extrair água desse solo e usá-la para gerar vapor a fim de se autopropelir ao seu próximo destino de mineração. É uma tecnologia realmente promissora, porém, pode ser adaptado para coletar água congelada em solo marciano mais próximo da superfície. Marte já abrigou um ciclo hidrológico ativo, como demonstrado por características geológicas em sua superfície. Mas atualmente, água líquida não poderia existir na superfície devido à baixa pressão atmosférica, a não ser por curtos períodos de tempo. Observações feitas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter revelaram a possibilidade de que exista água corrente no planeta durante os meses mais quentes. E a ciência não para. Em um estudo novo e recente, pesquisadores analisaram dados da sonda Mars Express e surgiram com uma diferente interpretação. Que infelizmente esse lago na subsuperfície de Marte é na verdade, ou pode ser na verdade, argila e não água. Não é uma certeza absoluta ainda, e novos estudos e interpretações de cientistas podem surgir contrapondo esse argumento. Desafio número 2. Atmosfera rarefeita. Esse é um desafio monstruoso a se superar e não tem muito o que fazer a respeito. Teremos que usar trajes espaciais e habitats pressurizados. A atmosfera é um dos mais importantes fatores que um planeta precisa ter, a fim de abrigar a vida como a conhecemos aqui na Terra. Contudo, a atmosfera de Marte é tão fina que chega a ser um vácuo para os nossos padrões. Além disso, é composta de combinações de gases venenosos. Por exemplo, aproximadamente 95,3% da atmosfera de Marte é composta de dióxido de carbono, enquanto na Terra chega a menos de 1%. Além disso, a atmosfera de Marte tem pouco oxigênio, por volta de 0,13% comparado com 21% na Terra, o que é uma pena,
porque o oxigênio é essencial à vida. O nitrogênio, outro gás fundamental principalmente para a sobrevivência de plantas e árvores, gira em torno de 2,7% em Marte, comparado com 78% na Terra. Essas combinações e porcentagens de gases na atmosfera de Marte é desanimador, mas infelizmente isso não é tudo. A pressão atmosférica também é muito baixa, menos de 1% da Terra, e esta é crucial para a sobrevivência humana. Sem a pressão adequada, o ar de dentro do corpo se expande, os tímpanos se rompem e a água presente em toda a estrutura corporal literalmente ferve. Esta cena do filme O Vingador do Futuro, de 1990, estrelado por Arnold Schwarzenegger, exemplifica muito bem até certo ponto o que pode acontecer se você ficar exposto à atmosfera de Marte sem um traje espacial. Levaria cerca de 15 segundos para você perder a consciência, e se resolver prender a respiração, a perda de pressão externa faria com que o gás presente nos pulmões se expandisse, rompendo os órgãos e liberando todo o ar no sistema circulatório. Seu sangue borbulharia e a epiderme e o tecido conjuntivo começariam a inchar, uma vez que a água presente no corpo começaria a evaporar pela ausência de pressão atmosférica. Qualquer membro da tripulação enfrentará todos esses obstáculos fatais durante sua missão em Marte, principalmente a pressão atmosférica extremamente baixa. Portanto, enquanto estiverem em Marte, astronautas deverão usar trajes espaciais pressurizados para sobreviver no espaço a todo momento, quando fora das estações e habitats, que por sua vez deverão ser também pressurizados. Inevitavelmente, isto limitará movimentos para coletar dados e amostras e transportar o equipamento necessário para realizar experimentos específicos para a missão. Ter uma fina atmosfera também leva a outros consequentes problemas catastróficos, que vão além da pressão do ar. Por exemplo, a atmosfera marciana rarefeita permite que o calor fornecido pelo Sol seja liberado ao espaço, o que faz as noites em Marte assustadoramente frias, com temperaturas alcançando menos 175 graus Celsius e às vezes até abaixo disso. Há inúmeras soluções propostas por engenheiros e cientistas em relação à atmosfera de Marte, mas são todas questionáveis quanto a serem bem-sucedidas. Uma delas seria arquitetar e criar uma atmosfera artificial em Marte, o qual iria produzir os gases necessários e esquentar o planeta, fazendo algo em que somos bons em fazer: o efeito estufa. Eles sugerem estimular o efeito estufa, que inclui dióxido de carbono e vapor d'água que já existem no planeta, criando uma atmosfera mais grossa. Contudo, de acordo com um estudo publicado no jornal Nature Astronomy, em 2018, Marte não tem o suficiente destes elementos a fim de criar tal atmosfera para abrigar a vida humana. Portanto, a solução a princípio seria aos astronautas viajando para Marte levarem todo o sistema de suporte à vida com eles. A ideia mais radical, defendida por Elon Musk, seria explodir uma bomba atômica nos polos congelados de Marte, evaporando imensas reservas de água diretamente na atmosfera e enriquecendo esta com oxigênio, aumentando assim a pressão atmosférica e, consequentemente, a temperatura média do planeta. Isso não resolveria totalmente a questão do ar tóxico, mas outras questões, como a pressão do ar, talvez sim. Infelizmente, em um estudo recente, verificou-se que as reservas de água congelada em Marte não são o suficiente para este conceito funcionar. Mas novos estudos podem trazer novas surpresas e mudar esse resultado negativo por hora. Desafio número 3: altos níveis de radiação. Daí vem uma questão muito discutida atualmente: viver na superfície de Marte, aproveitando tudo que o planeta tem a oferecer,
mas estar exposto a esta radiação quando fora dos habitats, ou viver em seu interior, em bunkers ou cavernas, protegidos desta radiação, mas vivendo como formigas depressivas. Todos sabemos que o Sol, assim como qualquer outra estrela, é um gigantesco reator de fusão nuclear, que emite energia eletromagnética com diferentes tipos de espectros, incluindo raio-x, raios gama e radiação ultravioleta. Além disso, o Sol também emite prótons de alta energia e muitas outras partículas subatômicas nocivas ao corpo humano, que podem afetar o sistema nervoso central, aumentar o risco de doenças cancerígenas e degenerativas. Felizmente, a Terra possui um forte campo magnético, agindo como uma barreira invisível contra a radiação e a maioria dessas partículas nocivas. Além disso, as partículas restantes que passam dessa barreira inicial são absorvidas pela grossa atmosfera do nosso planeta. Marte não possui campo magnético ou atmosfera protetora, e astronautas que estiverem em trabalho de campo fora da estação deverão ter cuidados extras por estarem diretamente expostos a altos níveis de radiação. Por esse motivo, um dos locais mais promissores para fixar uma base em Marte é Valles Marineris. Esse cânion gigantesco e profundo fornece mais proteção natural contra a radiação por ter a atmosfera mais grossa em toda a sua extensão, e por estar localizado no Equador, a variação da temperatura é mais amena. Habitats em Marte poderão ser construídos com impressoras 3D, usando o próprio solo regolito do planeta como matéria-prima, o que é um excelente escudo contra a radiação. Falei sobre isto num vídeo anterior, sugerindo várias ideias interessantes de habitats de superfície para moradias em Marte. Esses habitats poderão ser construídos mesmo antes de astronautas chegarem em Marte. Neste conceito, robôs autônomos em módulos podem se juntar em diferentes configurações e escavar materiais na superfície, o qual será processado e misturado com água de gelo, fazendo algo parecido com concreto. A estrutura seria então impressa camada a camada por esses robôs, levantando toda a estrutura em pouco tempo como formigas trabalhadoras. E uma vez pronto, pode-se instalar um habitat pressurizado dentro da estrutura já impressa. Mas a verdadeira discussão é: colônias em Marte deverão ser subterrâneas ou na superfície? Devido à alta radiação, devemos morar no subterrâneo de Marte, em algum bunker ou em extintos tubos de lava, como formigas? Tubos de lava são basicamente longas cavernas, formadas quando o magma de lava flui por ele. Costumam ser amplas e bem uniformes, e vemos muitos exemplos aqui na Terra. E em Marte, esses tubos são grandes o suficiente para se instalar habitats em seu interior. Recentemente, um tubo de lava ou caverna foi identificado em Marte. Resta saber se é aceitável para condições de abrigar moradias. Há muitas questões a respeito dos habitats de superfície. Provavelmente, no começo, usaremos alguns desses habitats pré-fabricados. Mas o que poderá acontecer no longo prazo, já estabelecendo uma colônia em Marte, será uma mescla dos dois tipos. Haverão cidades subterrâneas e também na superfície. Desafio número 4. Solo tóxico. Plantar batatas em Marte está fora de cogitação, pelo menos por enquanto. Ao que sabemos até agora, o solo na superfície de Marte é altamente venenoso e mata até bactérias. Mas como eu disse, o solo da superfície.
O solo marciano é altamente tóxico para organismos vivos, o que significa que não seremos capazes de cultivar alimentos em Marte. De acordo com cientistas da Universidade de Edimburgo, o solo na superfície de Marte contém altas doses do venenoso perclorato de magnésio, que em combinação com raios ultravioleta quebra as moléculas de perclorato em outros componentes químicos também tóxicos e ainda mais mortais para qualquer forma de vida que estiver pensando em pisar no solo de Marte. O óxido de ferro, que confere a cor avermelhada ao planeta, e o peróxido de hidrogênio. Embora estas descobertas pareçam ser pessimistas, ainda existe a possibilidade de encontrarmos vida em Marte, mas teremos que procurar mais fundo no subsolo. A NASA planeja enviar humanos em missões para Marte em 2030, então eles saberão se o planeta é um lar adequado à vida microbiana ou não. Astrobiologistas estão tentando novos métodos e tecnologias com o objetivo de tratar o solo tóxico de Marte com enzimas e utilizar o perclorato de magnésio, um tipo de sal, para produzir quantidades consideráveis de oxigênio e hidrogênio por meio da eletrólise. Uma outra forma de resolver a questão do solo é simplesmente lavá-lo com água abundante, e uma vez limpo das substâncias tóxicas, pode ser tratado com fertilizantes e materiais orgânicos. Então, teremos um solo ideal para sementes germinarem. Mas há uma outra opção, a aquaponia e a hidroponia, que é uma técnica já bem conhecida de cultivar plantas sem solo, apenas em contato direto com a água em um ciclo fechado. E neste ambiente, peixes ajudam a entregar nutrientes às plantas e seriam também uma excelente fonte de proteína. Desafio número 5. Clima e temperaturas congelantes. As temperaturas de superfície de Marte variam de menos 143 graus negativos nas calotas polares no inverno e suaves 35 graus positivos no verão equatorial. Ou seja, viver na região do equador do planeta é o mais interessante a se fazer. De todos os planetas do Sistema Solar, Marte é o que possui as estações do ano mais parecidas com as da Terra, devido a inclinações semelhantes de eixos de rotação dos dois planetas. Porém, a duração das estações marcianas são cerca de 2 vezes as da Terra, já que Marte está a uma maior distância do Sol, o que leva o ano marciano a ter uma duração equivalente a cerca de 2 anos terrestres. Devido ao fato de Marte ter uma atmosfera extremamente rarefeita, por volta de 100 vezes mais fina que as da Terra, não existe uma manta térmica que ajude a reter o calor em sua superfície. Sua temperatura média é de menos 60 graus Celsius, e você pode estar se perguntando por que a superfície de Marte é tão fria, apesar do fato de que sua atmosfera é composta basicamente de dióxido de carbono, justamente o gás do efeito estufa. E para entender melhor a resposta desta questão, você precisa saber que há 4 principais fatores que controlam a temperatura na superfície de qualquer planeta. E esses fatores são a composição da atmosfera, a densidade desta atmosfera, a presença de água e a distância do Sol. O que faz da Terra um planeta habitável é o balanceamento desses 4 fatores, e qualquer distúrbio ou mudanças neste equilíbrio leva a efeitos significativos no clima e em escala planetária. Quando nos voltamos para Marte, vemos uma atmosfera rarefeita e um planeta extremamente seco, sem oceanos e muito mais distante do Sol. Todos esses fatores em conjunto respondem por que o planeta é frio. E uma das maneiras de sobrepor a este problema é iniciar as missões para Marte na linha do Equador, onde as temperaturas são mais amenas e suportáveis. Porém, viver no Equador do planeta, às vezes, surge um pequeno problema. Marte tem as maiores tempestades de poeira do Sistema Solar. Estas podem variar de uma tempestade sobre uma pequena área até tempestades gigantescas que cobrem todo o planeta. Elas tendem a ocorrer quando Marte está mais próximo do Sol, quando aumenta a temperatura global.
Desafio número 6. Baixa gravidade. Marte tem pouco mais de 1/3 da gravidade da Terra e não sabemos direito como isto pode afetar o corpo humano a longo prazo. Mas sim, você poderá dar pulos muito mais altos. A gravidade de Marte é aproximadamente 38% da Terra, o que significa que humanos expostos a esta gravidade parcial muito provavelmente podem sofrer com algum nível de atrofia muscular, o que não é algo muito interessante, especialmente se eles ficarem no planeta por um longo período de tempo. Os estudos nesta área ainda são inconclusivos, não se sabe ao certo como o corpo humano irá responder ao se adaptar à gravidade de Marte. Teremos que ver isso na prática, com empirismo, mas sabemos que astronautas na ISS lidam com a microgravidade por meio de exercícios físicos constantes, que são eficazes contra a perda muscular. Outra questão importante refere-se a efetivamente colonizar o planeta. Um ponto é um astronauta visitar Marte e ficar por lá por alguns meses, experimentando a gravidade parcial do planeta vermelho. Outro ponto é um colono ir morar em Marte por anos, ou talvez por toda uma vida, criando uma civilização humana em Marte, e por consequência, a primeira geração de humanos nascidos em Marte, ou os primeiros marcianos legítimos. Para construir uma presença sustentável fora da Terra, humanos inicialmente terão que responder a algumas perguntas complicadas sobre biologia básica. Ainda não sabemos se humanos podem se reproduzir com sucesso em Marte. Na Terra, os processos evolutivos são ajustados para funcionar em um ambiente caracterizado por uma das forças mais básicas do nosso planeta, a gravidade. E até agora, ninguém chegou perto de descobrir como um ambiente de gravidade parcial pode afetar a reprodução de mamíferos e sua gestação. She's a human. Selma! Who is that? I bet Virginia! Beg your pardon, ma'am. If you kindly just stand behind me. This might get dangerous. Em suma, missões para Marte irão enfrentar severas e ameaçadoras condições, desde a falta de oxigênio e água, radiação mortal, atmosfera super rarefeita, solo tóxico, baixa gravidade, temperaturas congelantes na superfície e ainda algo que não mencionei: meteoritos. Devido à fina atmosfera de Marte, eles entram rasgando o céu. Uma missão de curto prazo ao planeta vermelho
é plausível. Mas com certeza teremos que achar mais soluções e novas tecnologias para uma missão de longo prazo ou uma colônia se estabelecer em Marte. E se você me conhece, sabe qual é a minha opinião sobre como viver em Marte. Na superfície ou no subsolo? Se você vai num planeta alienígena, você tem que aproveitar tudo que esse planeta tem a oferecer. Você vai para lá para ficar embaixo da Terra? Tudo bem, tem suas controvérsias. Eu acho que no longo prazo vai ser uma mescla dos dois, como eu falei no vídeo. Obrigado por assistir e deixe seu comentário para ajudar o canal Expansão Astronauta.